Estamos de volta esta semana entrevistando o professor Ranulfo Paranhos, da Universidade Federal de Alagoas, cientista político. Estamos tratando das eleições, da campanha eleitoral, essa bagunça, me perdoe, que nós estamos vendo nas ruas, lamentavelmente, o que me parece falta de responsabilidade de quem faz esse tipo de aglomeração, sabendo das consequências. Mas eu deixei para o professor aqui a indagação sobre o poder da máquina, o peso da máquina, quanto mais pobre é a população. É o caso de Alagoas e Maceió. Qual a leitura que o senhor faz disso, professor? Tenho duas respostas para você, Ricardo. A primeira é uma resposta bastante ampla, pertence aos manuais de democracia. Porque democracia, o conceito minimalista, você entenda como votar e ser votado. Liberdade de expressão e por aí vai. Eleições idôneas, ok. Democracia ampliada, você tem uma variável extremamente importante, que é redução da desigualdade econômica. Você só tem... Ou aproximação da igualdade, né? Se a gente for mais otimista. Ou aproximação da igualdade, ou seja, os indivíduos não podem ser economicamente tão desiguais. Então, isso aí você entende como uma democracia que tem sérios problemas para funcionar. Só democracias consolidadas, com desigualdade econômicas baixas, conseguem funcionar a contento. Aí você pega os países nórdicos, né, Europa e por aí vai. Então, essa é a primeira resposta. Democracias precisam de igualdade econômica, precisam de justiça social, tem uma série de elementos que são necessários. O segundo ponto, para a sua pergunta, eu esqueci qual foi a pergunta. Sobre o papel da máquina, né? Em países pobres como o nosso, ou estados pobres, ou capitais pobres como a nossa. O segundo ponto em relação a máquinas importam. Né? Isso já é mensurado cientificamente. Quando eu digo cientificamente, a gente tem estudos estatísticos que apontam. Quando eu reúno candidatos a prefeito que têm apoio do governador ou apoio do prefeito, no caso o prefeito que não está se candidatando, ou tem apoio dos dois, ele aumenta a probabilidade de reeleição, ele aumenta a chance de se reeleger. Isso implica em dizer que máquina conta, máquina pública, enfim, porque ela tem uma capacidade de capilarizar a imagem, sobretudo do seu candidato. Então, conta. Isso faz uma diferença gigantesca. Não é só... Porque hoje a gente tem limite de verba, ou seja, limite de gasto de campanha. Subentende-se que os candidatos... Limite formal, né? Subentende-se que os candidatos que atingem esse limite, pronto, parou ali. É como se todo mundo tivesse, sei lá, 10 milhões para gastar. A diferença seria quem gasta melhor. Mas aí você tem a máquina pública. Ela faz a otimização desse gasto. Ela ajuda na otimização desse gasto, então faz diferença. Pode ser decisiva numa eleição? Eu estou provocando porque nós temos uma situação muito evidente aqui, né? Os resultados são de que isso faz diferença estatística, tem significância estatística. Agora, se vai ser sempre, não dá para lhe dizer, mas que tem significância estatística, tem. Ou seja, se eu tiver apoio do prefeito, se eu tiver apoio do governador, se eu tiver apoio de um número maior de vereadores, ou seja, há uma possibilidade de capilarizar o meu nome, há uma possibilidade de que meu nome entre em maior evidência, mais em evidência, há uma possibilidade de que tempo de televisão reunido, né, somado a isso, tem uma série de elementos em eleições, você sabe disso muito bem, que fazem diferença, mas apoio faz diferença. Dinheiro faz diferença, apoio faz diferença, imagem faz diferença, a forma se é mais ou menos profissionalizada a campanha, o tamanho do colégio eleitoral faz diferença, o histórico do candidato faz diferença, tem uma série de coisas que faz diferença. Plataforma também faz diferença. E vamos falar sobre ela daqui a pouco, até porque a rede social tem muito a ver com forma, né? Menos até do que com conteúdo. A questão dos vereadores, você abordou aí a importância dos vereadores. A gente, enfim, se preocupa pouco, entre aspas, né, com a eleição de vereador, e é uma eleição importante de vereador, e é ele, na verdade, que dá ao candidato a prefeito a capilaridade que precisa para se eleger, porque ele está mais próximo da comunidade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vamos lá. Eleição de vereador. Pronto, essa é a lógica. As eleições desse ano têm uma novidade, né? A novidade é a proibição das coligações. A nova regra para distribuição de vagas que sobram, né? Pelo menos isso, e a gente mantém a regra do financiamento, proibição do financiamento corporativo, empresas não financiam, a regra continua. Né? Quando a gente olha para as eleições majoritárias, elas ainda podem fazer coligações, ou seja, o candidato a prefeito pode ter um vice de outro partido político, de outra agremiação, e ele pode ter vários outros partidos, e aí eles montam a chapa para disputar. Essa é a coligação majoritária. Essa é a coligação majoritária. O que é que acontece no que a gente chama de proporcional?
que são as candidaturas para o cargo de vereador. Essas não podem mais, não tem mais coligação. Então, o indivíduo concorre, o candidato a vereador concorre dentro do seu partido. Então, ele tem que atingir, lá junto com o seu partido, tem que atingir o quociente eleitoral e o candidato mais votado. 16 mil, 17 mil aqui em Maceió, mais ou menos, né? Em Maceió, o número de cadeiras de 21 cadeiras para 25 cadeiras, mas aí você tem a concorrência agora é interna dentro do partido. O que é que acontece agora com os partidos? Os partidos vão disputar de forma mais acirrada os seus colégios eleitorais. A outra coisa importante que a gente já percebeu é que partidos buscam candidatos mais linkados, mais próximos de eleitores. Você não tem mais candidatos apenas de fachada. Porque o partido que fizer isso... Mas tem muito escada, né? O escada é fundamental, porque senão não dá o quociente eleitoral. Isso. Mas o partido hoje ele precisa concorrer, de fato. Porque o que é que acontece quando o partido não atinge os mínimos da cláusula de desempenho? A mais famosa cláusula de barreira. Até 2030, esse partido vai perder verba de financiamento de campanha, que é uma verba que existe, é pública, e verba de fundo partidário. O partido que não tem fundos, que não tem verba, não concorre. Para você ter ideia, o PSL, que era um partido pequeno até 2017, 2018, vai levar esse ano algo próximo de 200 milhões de reais para distribuir com suas candidaturas Brasil afora. Mesmo com a crise, mesmo com a rachou, né, em 2019, né, mesmo sendo o ex-partido do presidente da República, é um partido que está entre os 4 que tem mais fundo de financiamento de campanha. Veja, isso faz diferença. Disputa com o PT ali, em primeiro lugar, ficou um pouco à frente, né, por causa do número de deputados, né, mas fica PT em primeiro, só para aqui, né, PSL e ninguém sabe o que é PSL, né? Pois é, para você ter ideia, elegeu a segunda maior bancada de deputados federais. A distribuição do fundo eleitoral e do fundo partidário leva em consideração a proporcionalidade de deputados federais e, no caso de financiamento de campanha, de senadores também. Tem uma cota também que leva em conta os senadores. Bolsonaro, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e redes sociais. O peso de ambos no pleito desse ano. Falamos em forma, né? Enfim, a forma acima até do conteúdo, que é basicamente, assim me parece, o papel das redes sociais. A gente volta daqui a pouco.